Boa tarde, pessoal. Começando aí mais uma pauta sobre essa semana aí bastante importante para a rede estadual, que vai tratar sobre o replanejamento das unidades escolares. Hoje a gente vai tratar, nessa pauta, sobre como chegar naqueles alunos que não têm acesso ao centro de mídias e a outros recursos digitais também. Então, a gente vai apresentar algumas possibilidades de recursos para que a gente consiga proporcionar para esses alunos também subsídios para a sua aprendizagem. Eu sou Letícia, do Centro de Educação de Jovens e Adultos. Vou conversar aqui hoje também com a Mariana, do CEIAI, que vai falar para a gente sobre algumas dessas estratégias. Também vou conversar com a Laís, do SINC, que vai falar sobre algumas modalidades educacionais, e com a Carolina, do CAP, que vai falar para a gente sobre como isso vai funcionar para os alunos da educação especial. Então, pensando na diversidade, na enorme diversidade que a gente tem na nossa rede, né, nós temos aí quase 3,5 milhões de alunos. A gente sabe que nem todos vão ter acesso, alguns têm pouco ou outros não têm nenhum acesso a esses recursos digitais. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos algumas estratégias para a gente conseguir que esses alunos tenham material de qualidade e que eles consigam desenvolver as suas aprendizagens durante esse período em que as aulas presenciais estarão suspensas. Tá? Nossos objetivos nessa pauta de hoje vai ser apresentar, então, as possibilidades de recursos a serem utilizados para a realização das atividades escolares não presenciais, a partir da identificação dos recursos que os estudantes da escola conseguem acessar e utilizar, conforme o levantamento a ser realizado pelas unidades escolares. E também garantir a especificidade do público das modalidades de educação especial, do público das modalidades educacionais e do atendimento especializado. Então, são dois objetivos bastante importantes e bastante desafiadores, que é como, então, chegar nesse aluno que não tem acesso ao centro de mídias e outros recursos digitais também, e também como garantir para esses alunos que não têm acesso às especificidades das suas modalidades. Então, é sabido que alguns alunos de modalidades especiais, pelo próprio contexto em que eles estão inseridos, eles provavelmente não terão esse acesso. Então, como que a gente faz para garantir a especificidade do público e do atendimento? Vamos começar, então, falando sobre as premissas para esse replanejamento. Depois, nós vamos falar sobre essas possibilidades, tratando das especificidades do público da educação de jovens e adultos, do atendimento especializado, e depois nós vamos falar também sobre o programa Educação nas Prisões, atendimento socioeducativo, educação escolar indígena e os atendimentos nas comunidades tradicionais, nos quilombos e nos assentamentos. Tem bastante assunto aí para a gente conversar hoje. Então, Mariana, vamos começar, então, falando sobre, no momento do replanejamento, quais são as premissas que a equipe escolar, as pessoas da diretoria de ensino também que estão no apoio, eles devem ter em mente para a gente garantir que os alunos, mesmo que não tenham acesso ao centro de mídias, terão aprendizagem durante esse período? Bom, então, eu acho que a palavra-chave, né, para isso é a equidade, porque para que nós possamos garantir a todos, a gente precisa oportunizar que todos tenham acesso, mesmo os alunos que não têm acesso à TV, ao centro de mídias, né, todas as ferramentas disponibilizadas pela SEDUC. Então, a gente pensa que a equidade é justamente oportunizar a aprendizagem a todos. E daí, falando um pouquinho da contextualização, né, a gente pensa assim que a gente sabe que grande parte dos alunos da nossa rede possuem acesso à internet, né, grande parte deles possuem celular e acesso à internet, mas a gente sabe também que a questão dos dados ela é limitante. Então, a gente sabe que, mesmo que esse aluno tenha o celular, muitas vezes ele não tem dados disponíveis, né, ele não dispõe de dados para utilizar a internet. Então, pensando nisso, a SEDUC desenvolveu o centro de mídias, que não é necessário que esses alunos tenham os dados, né, de internet, então vai ser subsidiado, está sendo subsidiado pela SEDUC. E aí a gente pensa também que para que se consiga, e para os alunos que não possuem, que mesmo disponibilizando com o subsídio dos dados, ele não possui outros recursos, ele não possui
o celular, a TV, nenhum outro recurso, então a gente precisa pensar também nesses alunos, os que não possuem recursos, seja ele o celular, seja ele a TV. Tá? E aí, nós orientamos, né, que as escolas façam, nesse sentido, a gente orienta que as escolas façam um mapeamento da situação desses alunos. Então, nós pensamos em 4 cenários, que eu acho que está até na apresentação. Para que todos... Então, a gente pensou em 4 cenários, pensando nessa diversidade. Claro que esses cenários não atendem, né, todas as especificidades de todos os alunos, mas são cenários que a gente chegou de 4 situações distintas. Então, de recursos disponíveis para os alunos. Então, na situação 1, a gente tem os alunos que possuem internet em casa com equipamentos, então, celular, computador, TV, e como eles poderão aprender. Então, através do Google Classroom, plataformas disponibilizadas para os alunos, que, inclusive, o Caetano falou um pouco hoje de manhã sobre essas plataformas. Então, a Dragon Learning, a Matific, entre outras. Na situação 2, nós temos os alunos que não possuem internet em casa. Eles possuem o celular, mas eles não têm internet em casa. Então, a gente tem aí a TV e o aplicativo do Centro de Mídias como ferramentas aí para subsidiar a aprendizagem. Na situação 3, nós temos alunos que não possuem o celular, têm a TV. Então, nesse caso, seria o que ele tem de ferramentas é a TV, os materiais impressos. E na situação 4, alunos que não possuem TV e não possuem celular. Ele não tem nem a TV e nem o celular. Nessa situação, então, a gente tem os materiais impressos, né? São os recursos que nós vamos disponibilizar para esses alunos, que são os materiais impressos. Que a gente pensa, né? O que são esses materiais? Aqueles que já tem na escola, os materiais que os alunos dispõem nas escolas. Então, a gente precisa disponibilizar também esses materiais para os alunos, além dos materiais que nós já temos na escola, os materiais que vão chegar, a partir da semana que vem, eles começam a chegar aí em breve nas unidades escolares, e foi falado ontem, né, sobre os materiais. O Henrique falou bastante, né, à tarde sobre a entrega dos materiais, inclusive. Então, de disponibilizar também, então eles terão acesso ao que tem na escola e ao que vai chegar. Joia. Gente, antes de eu começar a falar da EJA, vou lembrar que vocês podem mandar as suas dúvidas, tanto pelo chat do Centro de Mídias, mas também pelo link que vai ser colocado aqui, tá bom? Então, ao final de cada tema, nós vamos abrir uns minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas que vocês podem estar pensando aí. Então, isso que a Mariana falou é bastante interessante, porque já demonstra que, é claro, que a gente não vai conseguir ofertar todos esses recursos para todos os alunos, pensando nessa grande diversidade da rede. Mas todos os alunos terão, ao menos, um recurso disponível, que é o material impresso. Então, esses materiais, eles estão chegando nas escolas, vão ser distribuídos, né, que são os fascículos do Aprender Sempre. Mas também os professores vão continuar elaborando os roteiros de estudo. Isso é muito importante da gente falar. Então, tudo que o professor tinha planejado, né, para as aulas, para o final aí do semestre e do ano letivo, isso vai ser cumprido, porque o professor ele vai montar esses roteiros de estudos, né, indicando os recursos que os alunos têm disponíveis, de acordo com essas situações que a Mariana apresentou, e ele vai conseguir contemplar essas habilidades. Para o caso dos alunos, né, Mário, acho que isso é importante da gente falar. No caso dos alunos que, ao retornarem às aulas presenciais, o professor entenda que seja necessário um reforço das aprendizagens, eles não vão ter prejuízo de conteúdos, né, e nem das habilidades. Eles vão ter essa oportunidade de recuperar os conteúdos que eles tiveram ao longo desse período à distância. Sim, acho que é um ponto importante, né? As estratégias. Então, como é que os professores vão elaborar essas estratégias que precisam ser diferentes a depender da situação, né? Dos alunos, de cada aluno, dos 4 cenários que a gente disponibilizou. E a gente pensa,
a Letícia falou dos roteiros, a gente amanhã vai falar dos roteiros de forma mais detalhada, né? Nós fizemos também, vamos colocar aí algumas propostas. Esses roteiros são muito importantes para que todos os alunos tenham acesso, porque eu acredito que são os roteiros que vão subsidiar as aprendizagens em casa. Falo um pouquinho também da minha realidade, né, dos pequenos, dos alunos dos anos iniciais. Então, da importância desse roteiro e a parceria com a família, né? Isso é muito importante nesse momento, porque nós temos alunos pequenos, né? Primeiro e segundo ano, principalmente. Então, é muito importante o alinhamento desse trabalho. Penso que, sim, é um desafio. Agora, esse retorno desse trabalho com os alunos, esse período, né, de aprendizagem mediada pela tecnologia, e não só. A gente tem, como a gente está falando aqui, a gente está falando do atendimento a todos. Então, claro que a gente tem grande parte dos alunos que tenham acesso às tecnologias, mas a gente tem aqueles alunos que não têm. A gente não pode desprezar esse fator, que é muito importante. Sem dúvida. Bom, seguindo aqui, então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as especificidades do público da EJA, né? Vamos falar um pouquinho, então, de educação de jovens e adultos. Essas premissas que a Mariana apresentou, elas se encaixam, na verdade, para todos os públicos da rede estadual, né? Elas são premissas para a rede mesmo. Só que tem algumas especificidades do público da educação de jovens e adultos que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, tudo parte desse mapeamento, que nós já mencionamos lá no objetivo da pauta de hoje, a Mariana reforçou aqui, que é um mapeamento que deve ser realizado pelas unidades escolares para saber os recursos que os alunos têm disponíveis e, no caso da EJA, mais especificamente, o quanto o aluno tem de habilidade para acessar e utilizar aquela ferramenta, né? A gente sabe que muitos alunos idosos, por exemplo, não têm a mesma facilidade que um aluno adolescente. Então, esse mapeamento ele é fundamental para a gente partir para o nosso planejamento. Então, é fundamental que as escolas elas façam esse mapeamento para saber quais são os recursos que os alunos têm disponíveis e organizem, então, aquelas 4 situações que foram apresentadas aqui no PPT. Então, a partir desse mapeamento dos alunos, é que vão ser pensados nos recursos que os professores vão poder incluir dentro dos roteiros. Então, se eu tenho uma turma em que todos os alunos têm acesso irrestrito aos meios digitais, eu consigo explorar uma maior quantidade de recursos para as atividades. Agora, se eu tenho uma turma em que esse número de alunos com acesso restrito ele é minoritário, então eu tenho que priorizar. Posso, claro, contemplar, a gente não exclui isso, mas eu devo contemplar principalmente os materiais impressos, tanto os que já tem pronto na rede, volto a reforçar, mas também algumas atividades, listas de exercícios, explicações, textos que o próprio professor pode produzir para esse aluno para potencializar a aprendizagem dele. Então, para a educação de jovens e adultos, deverão ser mapeadas pelas unidades escolares as diferentes situações em que se encontram os estudantes públicos da EJA, levando em consideração as especificidades do público e da modalidade, principalmente quanto à familiaridade com as tecnologias digitais. Então, esse é o ponto que eu disse, que é importante a gente saber o quanto o meu aluno ele sabe, ele tem habilidades para acessar, utilizar essas ferramentas. Nós indicamos, inclusive, que é interessante e bastante importante que, quando os roteiros forem para os alunos da EJA, a partir do mapeamento que eu fiz, os professores indiquem um passo a passo pormenorizado, bem detalhado, sobre como o aluno vai seguindo para ele conseguir executar a tarefa. Então, desde o digitar no link, abrir a ferramenta digital que ele vai usar, se ele faz o login, se não faz, onde ele clica. Tudo isso é muito importante para aquele aluno que não tem tanta habilidade assim com as mídias digitais, tá? Então, nos roteiros de estudo, principalmente para a EJA, é importante que tenha essa indicação. Outro ponto importante, então, são os roteiros de estudos e atividades específicas para a EJA. É importante, gente, que a gente tenha roteiros que tenham sido pensados para a EJA, né? Não apenas eu utilizar o mesmo roteiro de estudo da rede regular, eu encaminho para os meus alunos da educação de jovens e adultos. Então, as atividades precisam ser específicas, a gente precisa ter uma cautela
com os textos, para uma linguagem adequada para o público adulto, sempre contextualizada nas temáticas que os adultos estão envolvidos, principalmente o eixo do mundo do trabalho. E o último ponto é a disponibilização de diferentes recursos para acesso aos roteiros de estudos. Então, eu permiti que o aluno que tem acesso às mídias digitais, ele receba esses roteiros e os materiais para estudo em mídias digitais, mas o aluno que não tem nenhum acesso, que se encontra, por exemplo, como na situação 4 da hipotética aqui que a gente criou no slide, ele não tem acesso a nada. Então, como que a escola vai propiciar isso para ele? Então, a escola permite o material, faz a impressão dos roteiros, de texto, se for necessário, das atividades, disponibiliza os materiais físicos e o aluno pode retirar na secretaria da escola. Um adendo importante é que é possível que a gente tenha um público grande que faz parte do grupo de risco. Então, não necessariamente é o próprio aluno quem vai retirar esses roteiros, isso não tem nenhum problema. Isso é uma flexibilidade que as escolas podem combinar diretamente com os alunos para que familiares também possam retirar esses roteiros e materiais nas escolas para eles, certo? Bom, vou abrir agora aqui uns minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas. E continuem mandando. E aí, só para lembrar, inicialmente, enquanto eu estou falando com a Mariana, a gente vai tratar só dos temas que foram abordados até aqui, tá? Nas dúvidas. E aí, depois, quando a gente avançar um pouquinho em relação ao atendimento especializado e as demais modalidades, aí a gente vai tratando das dúvidas respectivas, certo? Nossa, tem bastante dúvida, gente. Vamos lá. A Verônica, da DED Santos, ela faz uma pergunta bem legal. Os meus alunos da EJA também terão aulas disponíveis no centro de mídias? Embora a temática aqui seja para os alunos que não têm esse acesso, é importante pontuar, Verônica, que sim, o centro de mídias vão ter aulas específicas, horários específicos, que vão ter materiais próprios para a EJA, tá bom? Então, para aqueles alunos que têm e podem ter esse acesso, é importante que os professores utilizem esse material próprio para a EJA. Vamos lá. Tem bastante gente aqui perguntando também sobre a frequência dos alunos. Mari, quer falar um pouquinho para a gente? Como que vai funcionar essa frequência? Não? Porque, assim, é importante dizer que a frequência, durante esse período, né, em que a gente está com as aulas presenciais, elas vão continuar sendo registradas. Não é porque a gente não tem aula presencial que a gente não vai contabilizar que aquele aluno está executando as nossas atividades. Para o caso dos alunos... Isso. No caso dos alunos que têm acesso ao centro de mídias e aos outros recursos, o professor, ele pode, conforme o aluno for acessando, ele pode pontuando que aquele aluno estava presente, estava realizando as atividades. Agora, nesse nosso caso específico que nós estamos tratando nessa pauta, que são os alunos que não têm acesso ao centro de mídias e aos recursos digitais, é importante dizer que ele não pode ser penalizado por isso, né? Como o secretário sempre diz, ninguém fica para trás aqui na nossa rede. Então, o aluno que ele não tem acesso a nada, a frequência dele vai ser contabilizada através da entrega de atividades. Essa entrega de atividades impressas, então ele vai na escola, ele retira os roteiros na secretaria da escola, e ele pode tanto fazer a entrega semanal ou quinzenal dos roteiros, a combinar aí com a própria equipe gestora da escola, ou ele pode entregar todo esse portfólio de atividades que ele foi fazendo durante esse período, quando as aulas presenciais retornarem. E aí os professores vão ter essa devolutiva de que o aluno estava acompanhando, estava executando as tarefas propostas. A gente vai para uma última dúvida já, porque a gente está com um tempinho um pouco curto, que é como será o atendimento no CEJA, e depois, Mário, eu vou passar para você, para falar rapidamente sobre como cobrar a responsabilidade dos alunos se eles não serão cobrados pelo professor. Tá? Em relação ao atendimento dos CEJAs, é importante dizer que tudo isso que eu falei para a educação de jovens e adultos, ela vale tanto para o atendimento presencial, né, que funciona nas unidades escolares, quanto de presença flexível, que funciona nos centros de educação de jovens e adultos, os CEJAs, né?
vai funcionar da mesma maneira. Os alunos, eles também vão continuar tendo roteiros de estudo disponibilizados pelos professores. Então, os professores vão indicar esses roteiros. Além do material EJA Mundo do Trabalho, que eles já utilizam, que é o material didático, o professor pode explorar ainda esses outros recursos que a rede está disponibilizando, tanto o Centro de Mídias, como outras plataformas digitais. O professor ele vai ter uma amplitude aí de recursos a serem disponibilizados, sempre pensando nas possibilidades do aluno. Então, para aqueles que têm esses recursos disponíveis, o professor pode colocar nos roteiros para aprofundamento. Mas a base sempre partindo dos roteiros em cima do material didático e do currículo paulista. Tá? A única diferença para os CEJAs é que, durante esse período em que as aulas presenciais estão suspensas, as avaliações para a conclusão das disciplinas também. Tá? Fora isso, os atendimentos, as atividades em grupo, né, as oficinas, elas podem continuar sendo realizadas pelos professores, só que agora por meios digitais. Tá? Então, os CEJAs eles vão ter que organizar a dinâmica para a comunicação de todos os alunos, para que os alunos acessem e tenham esse contato com o professor de acordo com as possibilidades e de recursos que eles têm disponíveis. Bom, Mari, então agora para finalizar, como que a gente pode então fazer com que esses alunos tenham um compromisso de criar essa rotina de estudo em casa, que a gente sabe que é bastante importante, sendo que eles não vão ter aquele contato diário com o professor? Eu penso que o ponto é o contato, né, que a gente não vai ter diariamente na escola. Claro que, mais uma vez, a gente coloca como um desafio. A gente sabe, essa é uma situação que nós nunca vivenciamos antes, né? Mesmo quando a gente ouve lá em 2009 que nós tivemos um período de suspensão por conta da H1N1, foi um período de 15 dias no máximo e depois reposto. Não houve, né, esse alinhamento com atividades mediadas pela tecnologia, no caso dos alunos que têm o recurso e os alunos que não possuem nenhum recurso, né, que é à disposição dos materiais impressos. Penso que esse alinhamento, essa questão, né, do compromisso, vai sempre da relação, né, do professor. Quando a gente está em sala de aula com o aluno, a mediação acontece ali o tempo todo, com frequência, e a gente sabe que nada substitui essa mediação, né, da importância desse trabalho, desse contato, dessa relação entre professor e aluno. Mas, diante do cenário que a gente vive, né, da gravidade do cenário que a gente vive, acho que justamente isso precisa ser posto para os alunos, né, os alunos adultos, no caso da EJA, no caso não adultos, quase adultos, né, os alunos do ensino médio e ensino fundamental, os pequenos. Penso que essa consciência precisa ser da família. Então, uma conversa, né, bem clara, assim, com essas famílias. Eu acho que muitas escolas possuem canais de comunicação com as famílias, isso desde antes de nós entrarmos em férias. As escolas vêm tentando essa comunicação com as famílias, que precisa, acredito que esteja se estreitando, mesmo que remotamente, né? Mas eu acho que a gente precisa do apoio das famílias nesse momento, e vai ser um trabalho de formiguinha mesmo, de conscientização e daquilo que a gente fala para eles todos os dias, né? A gente, como professor, costuma, todos os dias em sala de aula, falar da importância do estudo, falar da importância do compromisso, de ter o hábito, né? Eu acho que mais do que nunca, eles vão ter que criar esse hábito de estudo em casa, e talvez, né, isso futuramente seja uma prática que permaneça, né? Uma vez que eles estão fazendo isso em casa, que futuramente isso fique aí na rotina. A gente espera que sim. Sabemos que não é fácil, sabemos de tudo que envolve, né? De todos os desafios, de todas as situações diversas que nós temos. Sabemos que a gente gostaria muito que todos fizessem, que todos colaborassem, mas a gente sabe que, infelizmente, não existe um ideal, né? Mas a gente continua trabalhando para que eles façam, para que eles se comprometam com isso, e que a gente consiga, da melhor forma possível, fazer com que os alunos deem esse retorno, essas devolutivas às atividades, sejam elas pelo Centro de Mídias, por meio dos roteiros impressos,
dos materiais que estão chegando, dos materiais que eles já têm na escola. Acho que é muito importante esse tom. E sempre, Letícia, acho que é importante frisar o papel do professor, né? Eu acho que sempre vai ser o professor, essa relação que vai nos ajudar e que vai garantir aí, oportunizar a aprendizagem para todos. Joia, muito obrigada, Mari. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Vou pedir para a Carol, que vai falar um pouquinho sobre o atendimento especializado, já vir aqui para o palco. Enquanto isso, gente, acho que foi muito interessante essa em relação ao papel do professor, né? Tenho visto aqui algumas dúvidas em relação a como manter este contato, essa orientação do professor para o aluno de uma situação 4, por exemplo, que não tem acesso a nenhum recurso digital, que ele vai ter só o material impresso. Isso também é algo que pode ser flexibilizado e combinado com o aluno. Aquele aluno que toda semana ele vai até a escola buscar os novos roteiros de estudo, ou a cada 15 dias, o professor ele pode dar devolutivas sobre os roteiros que já foram disponibilizados, que o professor já teve acesso, ele pode ir dando devolutivas. De todo modo, como isso é bem flexível e varia muito com a estrutura da unidade escolar, com a possibilidade do aluno, isso fica muito a critério da escola, né? Acho que o que é mais importante da gente ressaltar é que os roteiros de estudo, eles têm que ter, os enunciados têm que ter uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, mas, ao mesmo tempo, que permita essa orientação de estudo para o aluno, para que o aluno, em casa, ele consiga receber todas as orientações que o professor entende necessária. Então, essa mediação, que nas aulas presenciais ela é feita a todo momento, nesse momento de atividades remotas, ela vai ter que estar exposta ali nos roteiros de estudo. É o canal de comunicação para quem não tem nenhum outro recurso. O roteiro de estudo é esse canal de comunicação entre professor e aluno. Carol, boa tarde. Olá, boa Tudo tarde, bem? Boa tarde a todos. Carol já tem bastante dúvida sobre educação especial, sobre o atendimento especializado. Eu vou colocar ali o PPT, acho que você pode ir falando. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês irem mandando as dúvidas, então, relacionadas ao tema da Carol, tá bom? Já tem o link aqui e também vocês podem mandar pelo chat do Centro de Mídias. Tá, ok. Então, é assim, gente. Para a modalidade do atendimento da educação especial, atendimento especializado, é importante a gente ver agora aqui, a elaboração dos roteiros de estudos e materiais adaptados. O que vai ser importante nessa fase para os alunos que não têm acesso ao centro de mídias, ou outras redes sociais, ou outros meios digitais, ou têm pouco acesso no caso? Vai ser importante a colaboração do professor do atendimento especializado, o professor da sala de recursos. Ele vai ser fundamental nesse processo. Ele vai ajudar o professor regente a fazer a adaptação dos roteiros de estudos, além de propor atividades da própria sala de recurso que possam ser oferecidas para os alunos dentro de suas casas. Então, o professor especializado vai ser fundamental. Ele que conhece o aluno, ele que anota todas as coisas que o aluno consegue, todas as potencialidades, habilidades desse aluno, e ele que vai conseguir fazer essa maior aproximação. Os roteiros, eles têm que ser de forma clara, de fácil entendimento, fácil leitura, para o aluno se sentir estimulado a fazer essa atividade dentro de casa. A gente também tem aqui a elaboração da orientação aos pais e responsáveis. Essa orientação é muito importante e também, né, deve ter essa ajuda aí do professor do atendimento especializado, porque essa orientação é que vai fazer com que o aluno se sinta estimulado a fazer essa atividade dentro de casa. Então, assim, a orientação aos pais, qual é a maior reflexão que o professor regente e o professor especializado precisam ter? Como deve ser a leitura da atividade, né? Então, nessa orientação, vocês podem colocar para os pais tudo o que precisa, né? A atividade, quando vocês fizerem a adaptação, deixar dicas de como que eles podem fazer essa leitura. Se o aluno não entender, no caso, qual é a melhor maneira de explicar isso para o aluno? Sei lá, fazer desenhos, por exemplo, explicar, descrever imagens,
toda essa forma assim, bem didática de como ajudar os alunos a fazerem as atividades e entenderem também as atividades. Nesse roteiro também para os pais, né, nessa orientação, quando o aluno apresentar dificuldade na atividade, como que eles podem auxiliar sem ter que fazer pelo aluno, para ele poder realmente aprender, né, para ele poder entender o que ele está fazendo, para ele poder ganhar, né, ganhar pedagogicamente nesse período. É importante colocar tudo isso para ele, de forma bem didática para o pai e para a mãe, para eles poderem ajudar os seus filhos nesse momento. Como podem ser registradas as respostas, pensar sobre isso, como que pode ser, por desenhos, colagens, fotos, quem tiver pelo menos acesso ao celular, mesmo sem internet. É importante, colagens, é bacana. O que mais aqui que a gente pode falar? Quais as tecnologias assistivas que podem contribuir para o desenvolvimento desse aluno? Então, assim, para quem tem um pouco, pelo menos, de acesso ao meio digital, tem vários aplicativos que podem ser baixados para ajudar, né, o aluno nesse sentido, nesse momento. Quem não tem o meio digital, não tem internet, não tem aparelhos, né, nem de TV, nem aparelho celular, a gente pode pensar em colagens, né, material em EVA, por exemplo, para poder ajudar esses alunos a desenvolver as atividades. Perfeito, Carol. Carol, uma pergunta bastante recorrente aqui da rede, principalmente em relação aos alunos autistas, né? Que não seriam só esses recursos de acessibilidade, mas também que já tem a questão da adaptação curricular, dos materiais adaptados pelo próprio professor. Como que isso funcionaria para os alunos autistas? Então, para os alunos autistas, eu acho que também é a mesma coisa que é o professor do atendimento da sala de recurso, que vai conseguir, através da ficha do aluno, né, da ficha individual do aluno, do plano, já que ele já tinha o plano de individual, né, de atendimento, conseguir mobilizar esse aluno. Então, assim, criar atividades que estimulam esse aluno. E na orientação para os pais também. Como que os pais podem estimular esses alunos dentro da própria casa para poder fazer essas atividades. O autista, os autistas, né, são um público que precisa de uma certa rotina. É legal que dessas orientações para os pais tenham dicas de períodos de estudo, incentivos, quais objetos que podem ser usados, né, para ajudar esses alunos a fazerem as atividades, desenhos, colagens, é bem bacana essa parte. Então, assim, o professor do atendimento especializado, ele vai ser realmente fundamental nesse momento. Todo o conhecimento que ele tem do aluno é o que vai ajudar os pais e o próprio aluno nesse momento dentro de casa. Perfeito. Carol, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Como a gente está com o tempo um pouquinho corrido, a gente já vai passar a fazer mais modalidades, tá bom? Muito obrigada. Bom, obrigada. Enquanto a Laís está vindo, gente, acho que essa fala da Carol é importante. É importante a gente ressaltar também que os alunos também da educação especial, da mesma maneira que não tiverem acesso a nenhuma plataforma, não tiverem acesso ao centro de mídias, eles terão, da mesma maneira, os roteiros impressos disponíveis na secretaria da escola, tá? E aí essa organização dos materiais aí fica a critério de cada escola, para evitar sempre aglomeração, mas esse material ele vai estar disponibilizado para os alunos da educação especial também na secretaria da escola, tá? Algumas dúvidas que eu tenho recebido aqui perguntam sobre as orientações sobre esses materiais. Na verdade, os próprios roteiros de estudo já são essas orientações, né? Então, o professor ele vai indicar para o aluno qual é a orientação e qual é a atividade que ele tem que executar com determinado recurso. Então, no caso de um material didático, por exemplo, é o professor quem vai dar essa orientação para o aluno, o que ele vai ler, textos complementares, atividades de reforço, tudo isso vai estar indicado nesse roteiro de estudo. Lembrando, então, que o roteiro ele é o principal canal de comunicação do professor com o aluno, principalmente para aqueles que não têm acesso ao centro de mídias e a outras plataformas digitais. Laís, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. A Laís vai falar um pouquinho para a gente, então, como vai funcionar para esses alunos das modalidades que a gente já... alguns a gente já sabe que não terão esse acesso, né? Outros ainda existem algumas possibilidades, mas principalmente em relação à EJA, dentro do sistema prisional, né? O Programa Educação nas Prisões, e o atendimento socioeducativo. Como que vai funcionar nesse período para esses alunos?
Então, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, podendo explicar um pouquinho melhor como vai funcionar agora esse momento de atividades não presenciais nessas modalidades. No caso da EJA nas prisões, nós temos algumas particularidades. No geral, a EJA, dentro do programa Educação nas Prisões, vai seguir as mesmas orientações da EJA para o regular, da EJA geral. Porém, é claro que tem que lembrar das especificidades que esses estudantes estão num espaço de restrição de liberdade. Sendo assim, eu gostaria até de sugerir que todos os gestores que estão nos assistindo e os professores acessem o documento orientador que foi disponibilizado ontem, pois lá tem bastante informações interessantes para esse público. E, além disso, a gente vai falar um pouquinho aqui. Por exemplo, é importante que todos os roteiros de estudos que forem elaborados por esses professores sejam roteiros autoexplicativos, que propiciem para esses estudantes a possibilidade de estudos autônomos. Lembrando que dentro do espaço de restrição de liberdade, que são as unidades prisionais, não há possibilidade de uso de recursos digitais. Sendo assim, todos os roteiros de estudos devem ser impressos pela escola vinculadora. Então, isso é bem importante. Qual é a orientação que os nossos professores que atuam no sistema prisional devem ter por parte da gestão das escolas? Os professores elaboram os roteiros, lembrando dos roteiros autoexplicativos, uma linguagem clara e objetiva. Esses roteiros devem ser encaminhados para a escola vinculadora e a escola vinculadora, a gestão, deve estabelecer um fluxo com a unidade prisional. Um fluxo esse que a gente sugere que seja quinzenal, de entrega desses roteiros na unidade prisional, assim como também um recolhimento dos roteiros depois de realizados pelos estudantes, para que os professores possam dar a devolutiva para eles. Nós também, no documento orientador, sugerimos, tem um link lá que nós disponibilizamos, uma sugestão de materiais para os professores se apoiarem também na hora de elaborar esses roteiros. É claro que isso também não impede que os professores utilizem as aulas disponíveis no Centro de Mídias como também um recurso para elaborar esses roteiros. Vamos ver o que mais aqui é importante lembrá-los. O ATPC. O ATPC, ele a mesma maneira vai funcionar como para a rede, vai funcionar também para a EJA dentro das prisões. Então, o professor deve se certificar de como vai funcionar na escola vinculadora e seguir a mesma orientação. Então, para a EJA no sistema prisional, essas são as principais coisas a comentar. Só mais um detalhe em relação à frequência. É importante lembrar que esses roteiros de estudos, disponibilizados quinzenalmente e depois recolhidos pelos docentes, ele vai compor a carga horária da modalidade EJA dentro das prisões. E também vai servir como frequência para esses estudantes. A gente sabe o quanto é importante para esses estudantes que estão no espaço de privação de liberdade a questão da frequência. Então, é muito importante o compromisso de todos os docentes na elaboração desses roteiros. No caso do atendimento socioeducativo, ou seja, as classes que funcionam dentro da Fundação Casa, é a mesma orientação da rede também. Porém, a gente sabe que existem também restrições de acesso de recursos digitais dentro do CIS, Centro de Internação, e do CIP, Centro de Internação Provisória. Nesse caso, no caso do Centro de Internação Provisória, nós sugerimos que os professores elaborem os roteiros seguindo as orientações da Resolução Conjunta SE-SJC número 1 de 2017, ou seja, atividades com finitude diárias, linguagem clara, objetiva e específica, baseada nos temas contemporâneos transversais. Isso para o CIP. No caso do CI, o Centro de Internação, é exatamente a mesma orientação da rede, mas o que a gente tem que lembrar é da heterogeneidade dos estudantes, idades diferentes, e que eles estavam originalmente organizados em turmas multisseriadas. Então, essas especificidades devem ser garantidas na elaboração dos roteiros de estudos por parte dos professores. Como vai ser a entrega dos roteiros de estudos? Os roteiros de estudos vão ser entregues semanalmente. Então, é necessário estabelecer um fluxo entre a escola vinculadora e o centro da Fundação Casa para a entrega desses roteiros semanal. Então, a diferença aqui com o sistema prisional é, unidade prisional, o fluxo é quinzenal. Fundação Casa, o fluxo é semanal.
Eu vou dar uma acelerada aqui, gente, porque já falaram que o nosso tempo está acabando, tá? Então, se tiverem outras dúvidas, vocês podem mandar para a gente, que a gente vai respondendo para vocês. No caso também, só para deixar registrado, da Fundação Casa, se vocês falarem assim, mas além dos roteiros impressos, podemos ter outras possibilidades? Nada impede que vocês conversem com o centro e entrem num acordo, por exemplo, de utilizar a TV Cultura. Existe possibilidade em alguns centros, então podem conversar. Acho que o importante agora é a criatividade e a inovação e garantir o acesso de educação a todas e todos. No caso da educação escolar indígena, tem várias questões que estão postas no documento orientador, mas o que eu queria frisar que é mais importante aqui existem comunidades indígenas que não têm acesso a recursos digitais, nem sinal de internet, ou que têm pouco acesso limitado. Nesse caso, nós orientamos as diretorias de ensino que falem com as comunidades, pelos meios de comunicação que vocês já estão acostumados, e orientem eles a fazer o seguinte: utilizar a realização das tarefas tradicionais que diariamente eles fazem, como, por exemplo, artesanato, trabalho coletivo com a terra, e peguem essas atividades, registrem e vamos utilizá-las como roteiros de estudo. A gente sabe que isso está garantido nas diretrizes nacionais curriculares indígenas e também é um direito deles, pensando numa modalidade que é específica, diferenciada e autônoma. Nós também colocamos sugestão de materiais lá no documento orientador. E para finalizar, tanto para os indígenas como para as comunidades tradicionais, para os quilombolas e para os que estão em assentamentos, é muito importante agora a nossa conscientização, enquanto gestores na diretoria de ensino, gestores nas escolas regulares, nas escolas vinculadoras, que essa população é uma população que é um público que está no momento com restrição de acesso. Nós não podemos ir até as comunidades, não podemos ir até os quilombos. O acesso a essas pessoas, se for indígenas, deve ser uma orientação com a FUNAI. Se for quilombolas ou comunidades tradicionais, nós sugerimos que vocês conversem com as prefeituras locais ou com a Secretaria de Saúde para nós vermos a viabilidade de entrega de materiais de apoio. Que materiais são esses? Os próprios roteiros impressos. Preciso entregar? Conversa com a FUNAI ou com a prefeitura local. Preciso ir pegar material de apoio do Aprender em Casa? Nós não iremos lá entregar, diretoria de ensino e gestão da escola. Quem vai viabilizar isso é a FUNAI, em uma conversa com vocês. Então, vocês precisam contactá-los. Nós, em breve, passaremos um e-mail para as diretorias de ensino, explicando com quem vocês devem conversar no caso da educação escolar indígena. Acho que é isso, falando bem rapidinho, Lê. Arrasou, Laís. Acho que a maioria das dúvidas que eu estou recebendo aqui são dúvidas que já foram contempladas na sua fala. Então, gente, acho que algo bem importante da gente frisar da fala da Laís é que não só as orientações que ela falou, mas também que a Mariana, a Carol e eu falei, elas constam do documento orientador que foi compartilhado com a rede ontem. Então, como a gente tem um tempo curtinho hoje, a gente não vai conseguir estender muito a nossa conversa. É importante que todos tenham acesso a esse documento. Se você aí na sua unidade escolar ainda não recebeu este documento, ele está tanto está disponível no site da secretaria, mas também você pode entrar em contato com a sua diretoria de ensino e solicitar esse documento, porque tudo isso que a gente está falando aqui, a gente traz nesse documento orientador, inclusive com links, sugestões, ele está ainda um pouco mais aprofundado do que a nossa fala aqui, tá? Então, é um documento bastante importante para esse momento. Eu quero ressaltar só que embora a gente esteja tratando, né, dessa excepcionalidade daqueles alunos que não têm acesso ao centro de mídias, é bastante importante a gente lembrar que o centro de mídias ele vai ser o nosso principal recurso, né, durante esse período das aulas remotas, né, enquanto os alunos vão estar realizando essas atividades à distância. Então, a gente vai ter, dentro do centro de mídias, esse canal de comunicação e interação com o professor. Eu vi aqui que tem algumas reclamações que ainda não está conseguindo acesso, está travando, e tudo isso são reclamações do sistema e que a gente está pronto aqui para ajustar, né? Como foi dito na fala hoje de manhã, existe uma equipe que está trabalhando incansavelmente para deixar esse aplicativo cada vez mais redondo e prático e fácil de ser utilizado por todos os alunos, tá? Então, para aqueles alunos que têm esse acesso, que têm acesso às mídias digitais, os roteiros de estudo eles vão poder contemplar uma maior gama aí de recursos.
Aqueles alunos que não têm, é importante que os roteiros sejam roteiros completos, elaborados pelo próprio professor da turma, que conhece as especificidades de cada um dos seus alunos, as especificidades das modalidades, da região, do contexto em que aqueles alunos estão inseridos. Então, é importante que cada aluno, cada professor, produza os seus próprios roteiros, tá bom? Então é isso, gente, já estamos finalizando já. Quero agradecer a todos que participaram, interagiram. Acredito que seja um momento em que realmente surjam muitas dúvidas, né, nas escolas. Acredito que é algo que estamos vivenciando juntos pela primeira vez. E a equipe central aqui da secretaria está a postos o tempo inteiro para tirar outros esclarecimentos que forem necessários, as dúvidas. Vocês podem contatar a diretoria de ensino ou as equipes centrais, que nós continuaremos encaminhando orientações para vocês, tá bom? Muito obrigada, boa tarde. A programação segue ainda agora até o final da tarde. Agradeço a participação de todos. Tchau, tchau.